Vem cá, você sabia que um jovem tenista uma vez disse que se eu não tenho talento para ser o melhor do mundo, então eu tô fora? Foi com essa mentalidade implacável que um jovem tenista desistiu do esporte para dominar o mundo dos negócios. Descubra hoje como Jorge Paulo Lemann construiu um império de 15 bilhões de dólares. Mas, obviamente, antes que eu diga como ele construiu seu império, eu tenho que falar a trajetória dele. Jorge Paulo Lemann nasceu em 3 de agosto de 1939 no Rio de Janeiro. O seu pai, chamado Paulo Lemann, que é um suíço que veio para o Brasil e construiu uma empresa de laticínio chamada Leco. Sua mãe também era da Suíça, só que ela era naturalizada brasileira. A sua família sempre teve uma ótima condição financeira e ele participava da elite carioca. A sua infância praticamente não teve muitas dificuldades, porque ele teve uma infância estável financeiramente. Mas em 1953, aos 14 anos, o Paulo Lemann morreu atropelado por um bonde. Obviamente, com a perda do pai, fez que ele mudasse de mentalidade, percebendo que nada é garantido e tinha que construir algo sólido por conta própria. Mas antes de mostrar mais a história do Jorge Paulo Lemann, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então vamos voltar ao vídeo. Lemann, desde jovem, era considerado muito inteligente e também predestinado a ter um grande sucesso. Tanto que em 1956, Lemann foi estudar em uma universidade muito pouco conhecida. Não sei se você já ouviu falar, mas foi a Harvard. Ele cursou o curso de economia na Harvard, só que ele achou chato e o ritmo muito lento. Tanto que uma vez ele soltou fogos de artifício na praça principal de Harvard e quase foi expulso por causa disso. Ele trocou o curso por um ano, ele estava quase desistindo do curso de economia, só que ele voltou e como ele achou lento e chato, ele fez o mais rápido possível para sair logo. Tanto que em 1961 ele saiu, praticamente ele fez o equivalente de 3 anos de curso em apenas 2 anos. Mas mesmo assim ele conseguiu muito conhecimento. Ele estudou o modelo de banco americano chamado Goldman Sachs, aprendeu sobre meritocracia e algumas culturas meio importantes que ele vai utilizar no futuro, e viu um sistema muito interessante que fazia que os funcionários pudessem virar sócios, dependendo do seu desempenho. Tudo isso ele usou nas suas empresas futuras. Depois de Lemann sair da universidade, ele foi trabalhar em um banco chamado Credit Suisse, na Genebra, onde que ele só ficou 7 meses lá, por causa que ele achou o sistema hierárquico, lento e burocrático. Tanto que em 1962 ele voltou para o Brasil. Quando Lemann voltou ao Brasil em 1962, ele decidiu ser tenista profissional. Ele foi campeão brasileiro 5 vezes e ficou entre os 6 melhores jogadores do mundo. Só que no final dos anos 60 ele jogou contra o argentino num campeonato. Aconteceu que ele perdeu de 3-0, fazendo assim que meio que o sonho morresse de certa forma, porque ele percebeu a limitação do talento que ele tinha. Tanto que ele pensou, se ele não consegue estar entre os 10 maiores do mundo, então não vale a pena continuar. Aconteceu que em 1969, aos 30 anos, ele largou essa carreira de tenista profissional e foi focar mais nos negócios mesmo. Depois desses acontecimentos, ele foi trabalhar na Invesco. Lá tinha uma certa meritocracia, tanto que ele conseguiu 2% da empresa, mas pouco tempo depois a Invesco ela quebrou. O que acontece é que só meritocracia não vale de nada, você tem que ter outras estratégias por trás, obviamente. Depois ele foi para a Libra. Ele cresceu e conseguiu 13% de participação na empresa, só que ele achou o lugar meio limitante. Os sócios do Libra meio que limitavam as ideias de Lemann. Tanto que ele ficou frustrado e os outros sócios compraram a parte dele, ele saiu da empresa, obviamente, ganhando assim 200 mil dólares. Lemann, ele quis começar um novo negócio, só que 200 mil dólares não era o suficiente. Ele juntou com outros sócios, aí juntou 800 mil dólares e com esse dinheiro, em 1971, comprou a corretora Garantia. Depois de comprar a corretora Garantia, eles transformaram em um banco do mesmo nome. Na Garantia, Lemann ele tinha 35% das ações da empresa e também, obviamente, sendo dono. Com isso, ele podia colocar mais em prática as suas ideias, tanto que ele colocou algumas estratégias da Goldman Sachs na sua empresa, tanto que era o seguinte, os salários fixos dos funcionários eram geralmente mais baixos, mas ele colocava a possibilidade de, dependendo do desempenho do funcionário, ele podia receber vezes tal coisa do salário dele, sei lá, vezes 2, vezes 3, vezes 4, e por aí vai. E também na Garantia ele tem um sistema de partnership, que dependendo do desempenho do funcionário, se for muito bom assim, existe a possibilidade de virar sócio da empresa. Então isso é muito bom, porque instigava a pessoa a realmente se esforçar e a crescer dentro da empresa. E fazendo que a empresa decore com essa ação coletiva, né? Já porque dava mais motivação, obviamente. Aconteceu que em 1972, Marcel Hermann Telles ele foi contratado pela empresa e em 1973, quem foi contratado foi Carlos Alberto Sucupira. Eles não vieram como donos, foi como funcionários, só que eles deram o sangue deles na empresa, eles trabalharam muito árduo assim,
fazendo que eles crescessem rapidamente e virassem sócios, conhecendo assim o Lehman mais de perto e também fazendo que eles virassem muito amigos. E nasceu assim os 3 amigos sócios mais poderosos do Brasil. E por causa dessa estratégia de meritocracia, de partnership, o Banco Garantia, ele cresceu rapidamente no mercado e ficando muito temido pelos outros, porque ele ganhou grande participação na época. O trio comprou a Americanas em 1982, por causa que a Americanas nessa época ela estava muito falida, assim, ela tinha muitos funcionários do que realmente devia, e não estava conseguindo colocar em prática as estratégias e obviamente não estava crescendo. O escolhido para gerenciar a Americanas foi Carlos Alberto Sucupira, ou Beto Sucupira, para mais íntimos. Beto Sucupira ele foi aos Estados Unidos ver nada mais, nada menos que o Sam Walton. Eu não sei se você conhece, mas Sam Walton ele foi o criador do Walmart, um dos maiores varejos dos Estados Unidos na época. A filosofia que ele pensou foi: por que criar do zero, sendo que eu posso aprender com os melhores? Foi isso que ele fez, ele aprendeu muitas coisas lá e voltou para o Brasil. Quando ele voltou ao Brasil, ele fez um choque de gestão muito grande na Americanas. Ele cortou 40% da folha de pagamento, que era mais ou menos 6.500 funcionários. Os 35 executivos na Americanas eles não gostaram disso. Eles tiveram reunião com o Sucupira, só que só 3 deles aceitaram o novo modelo e o resto não. Aconteceu que o Beto ele despachou os 33 executivos e contratou novos. Aconteceu que com essas novas mudanças e também com a cultura parecida com a Garantia, fizeram que a Americanas crescesse mais e mais por causa disso. Mas essa não foi a única aquisição do trio. Anos depois, em 1989, o trio adquiriu a Brahma, só que eles cometeram um erro. A Brahma estava com uma dívida de 250 milhões de dólares. Obviamente isso aí pesou no bolso deles, né, querendo ou não. Justamente por causa da Brahma estava tendo muita burocracia, ineficiência e etc. Só que dessa vez quem gerenciou a Brahma não foi o Beto Sucupira, foi o Marcel Hermanteles, ou Salteres. Ele também usou a estratégia do Sucupira, que foi viajar a outros cantos do mundo para ir nas melhores cervejarias do mundo, aprender várias táticas, estratégias e etc. Por exemplo, ele foi na Heineken ou em algumas cervejarias alemãs. Depois de aprender essas estratégias, ele voltou para o Brasil e também mudou a cultura que tinha na Brahma. Como, por exemplo, os velhos diretores, eles andavam de terno e andavam em carros com motorista. O Teles, ele veio de calça jeans, camisa dobrada e um relógio de mergulhador. Ele vendeu toda a frota de carro da diretoria, acabou com as vagas exclusivas da garagem. Ele também mandou derrubar as paredes das salas para todo mundo meio que conseguisse olhar, por causa que se as pessoas conseguem se olhar a qualquer momento, assim, elas têm menos privacidade e elas vão ter mais foco, justamente porque tem alguém olhando elas. Isso aí foi o que ele pensou na época. E, obviamente, quem não gostou dessas novas mudanças, ele expulsou, né? Ele demitiu essas pessoas, obviamente. A Brahma, ela conseguiu pagar os 250 milhões em poucos anos. A Brahma virou uma máquina de eficiência e dominou o mercado brasileiro. E em 1994 foi um ano muito bom para o Banco Garantia. Tanto que o Banco Garantia, nessa época, bateu todos os recordes de lucro que eles tinham. E 90% desse $1 milhão foi para os funcionários que bateram a meta. Só que uma coisa muito triste aconteceu com o Jorge Paulo Lemann entre 1994 e 1995, que foi um ataque cardíaco. Por causa desse ataque cardíaco que ele teve que se ausentar da empresa por mais ou menos um ano, para não sofrer mais estresse e piorar a situação clínica que ele estava, obviamente. Por conta disso, a ausência dele na empresa e o Beto Sucupira na Americanas e o Teles na Brahma, ninguém poderia comandar o Banco Garantia que nem o Jorge Paulo Lemann por causa disso. E por causa da ausência do Jorge Paulo Lemann, meio que a cultura da empresa foi morrendo, porque não tinha alguém para lembrar ela e, obviamente, não tinha alguém para supervisionar, né? Aconteceu com o executivo do banco, como não tinha supervisão, eles fizeram as coisas de qualquer jeito e começaram a tomar riscos absurdos na bolsa de valores para ver se ganhava algum bônus, algum dinheiro a mais. Mas não foi só isso que fez o Banco Garantia ir cada vez mais para o abismo. Também teve uma crise financeira em 1997 na Ásia, fazendo que os mercados no mundo todo sofressem por causa disso. E por causa disso o banco perdeu centenas de milhões e quase faliu por causa disso. Fazendo assim que eles vendessem o Banco Garantia em 1988. O que é meio irônico, por causa que eles venderam para o Credit Suisse. Aquele banco suíço lá no começo da história, onde o Jorge Paulo Lemann trabalhou lá por algum tempo, mas ele saiu de lá por achar muito burocrático e etc. Eles compraram por 675 milhões de dólares o Banco Garantia. Obviamente foi uma perda muito grande, mas eles focaram o tempo e o dinheiro na cervejaria, que era o que estava mais dando dinheiro na época. Eu não sei se você já ouviu falar na cervejaria Antártica, que na década de 90 ela foi o principal rival da Brahma. Meio que ele dividiu boa parte da participação no mercado brasileiro de cervejas, mas ocorreu que meio que teve uma guerra de preços agressivos entre essas duas empresas. A Brahma, ela utilizou essa técnica para meio que fazer sangrar a Antártica e eles perder valores no mercado.
Aconteceu que realmente funcionou. Em 1999, compraram a Antártica e fundiram ela com a Brahma, virando assim a Ambev. Aconteceu que a Ambev dominou mais de 70% do mercado brasileiro de cervejas, mas não só foi isso. Em 2004, a Ambev ela se fundiu com a Interbrew, que é outra empresa de cerveja, em que virou a InBev, dominando toda a América Latina e a Europa. Mas não acabou por aí, por incrível que pareça. Em 2008, a InBev comprou a Anheuser-Busch, eu não sei falar o nome mais ou menos, mas é a dona da Budweiser. Com isso, eles formaram a AB InBev, o que se tornou oficialmente a maior cervejaria do mundo. Mas não foi só isso. Em 2004, o Teles, o Lehman e o Sucupira, eles criaram a 3G Capital, que era um fundo de investimento criado em Nova York, que foi feito para comprar alguns ícones americanos e aplicar um massacre de custos brasileiros. Aconteceu que em 2010 eles compraram o Burger King por 3,3 bilhões de dólares e em 2013 eles compraram a marca icônica de ketchup chamada Heinz por 23 bilhões de dólares. E detalhe, eles fizeram essa compra em sociedade com Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Entre 2014 e 2015, eles compraram a Tim Hortons e também fundiram a Heinz com a Kraft Foods, assim se tornando a quinta maior empresa de alimentos do mundo. Mas esses não foram as únicas conquistas do trio. Em 2013, Jorge Paulo Lemann foi considerado o homem mais rico do Brasil. Também tinha o Teles e o Sucupira, que ficaram top 5 os mais ricos do mundo. E no auge deles, a soma de todo o dinheiro dos três empresários somava mais de 50 bilhões de dólares. Mas hoje em dia, Jorge Paulo Lemann ainda está nos top 3 homens mais ricos do Brasil, tendo mais ou menos entre 15 a 17 bilhões de dólares. Mas Lemann, ele fez algumas coisas para a sociedade, como por exemplo fazendo algumas fundações. Por exemplo, a Fundação Estudar, em que paga bolsas para as maiores universidades do mundo para os jovens mais brilhantes. Também criou a Fundação Lemann em 2002, que investe muito dinheiro na educação. O vídeo vai acabando por aqui. Como você pode ver, Jorge Paulo Lemann ele conquistou várias coisas ao passar da vida. E o Jorge Paulo Lemann ele sempre foi muito ambicioso, tanto que ele largou o tênis simplesmente por não ser entre os top 10 melhores do mundo. E também ele incorporou uma estratégia muito boa na sua empresa, como a meritocracia e o partnership, e também incorporando a filosofia. Por que criar algo do zero, sendo que eu posso aprender com os melhores e muito mais? Se tornando um dos homens mais ricos do Brasil, um dos maiores do mundo, e tendo uma fortuna de entre 15 e 17 bilhões de dólares. Mas antes de terminar o vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, por causa que toda quarta-feira tem um novo vídeo com um novo insight, que você pode utilizar muito bem na sua empresa. Comente alguma coisa sendo discordando, concordando com algo que eu disse nesse vídeo. É isso e até mais.